e 13. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos na graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Vamos fazer uma breve pausa aqui antes de vermos as perguntas 13 e 14. O catecismo começa falando sobre o nosso consolo. Onde está o nosso consolo na vida ou na morte? E depois a primeira parte do catecismo, ela vai abordar, ela vai nos ensinar como é grande a nossa miséria, como é grande a miséria do ser humano que caiu em pecado lá em Adão, e nós analisamos isso até o dia do Senhor 4. Agora começa essa segunda parte do catecismo, que vai nos apresentar que não está tudo perdido, porque nós fomos mergulhados em grande miséria, que o pecado nos mergulhou, a vaidade do pecado sujeitou toda a criação, toda a humanidade. Esse é o ensino bíblico, conforme nós vemos lá em Romanos 8. Então é como se tudo estivesse perdido, não fosse a misericórdia de Deus que providenciou salvação para nós. Então a primeira parte do catecismo, ela vai mostrar a queda do nosso pai Adão e os nossos próprios pecados. Então o ser humano, ele está de fato em miséria espiritual diante de Deus. Mas nem tudo está perdido, porque Deus, em sua infinita misericórdia, ele providenciou um meio para que nós não fôssemos condenados eternamente. Ou seja, o meio de sermos salvos. A pergunta que devemos fazer é: salvos de quê? Não é salvo de pobreza, não é salvos de doenças, não é salvos da morte física, não é salvos, não é a essa salvação que se refere, mas sim a salvação eterna em Cristo, ou seja, salvos do nosso próprio pecado, que fatalmente nos condenaria. Então é por isso que essa segunda parte do catecismo, ela começa a abordar então, que de fato nós estamos em miséria espiritual, mas Deus providenciou uma forma de nós sermos salvos dessa miséria espiritual que o nosso pecado nos lança. E é esta forma de salvação que começa então agora, a partir do dia do Senhor 5, a ser explicada. E nós vemos aqui que pelo justo julgamento de Deus, nós merecíamos de fato todo o castigo, tanto neste tempo presente, pelos nossos atos, como pela eternidade, por causa do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Irmãos, é bom que isso seja assim, porque isso mostra a santidade de Deus, ou seja, aquele Deus poderoso que está providenciando aqui, através desse ensino, que é através do sacrifício de Cristo, óbvio, a nossa salvação. Esse Deus, ele não vai conviver com o pecado de forma alguma. Essa é a nossa segurança, que na vida por vir não haverá mais a influência do pecado. Não haverá mais morte, não haverá mais assassinatos, crueldade, tudo aquilo que o pecado causa e tem causado na humanidade. Na nova sociedade para onde nós viveremos com Cristo, esse elemento do pecado, ele não estará presente, porque ele será condenado, esse pecado ele será punido. Então nós vemos aqui que Deus, de forma justa, vai castigar o pecado. O pecado que nós merecíamos neste tempo, como no meio eterno. Tá? Agora, Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. E nós já vimos isso, que isso faz parte do amor de Deus e da santidade, porque a impunidade é pecado. Então nós vemos que Deus requer a sua justiça, e por isso nós devemos satisfazer completamente essa justiça. Ou nós,
ou alguém deveria fazer isso por nós. Isso vai nos levar então à pergunta 13, que ela vai perguntar: podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? E a resposta é: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias nós aumentamos a nossa dívida. Ou seja, em vez de nós conseguirmos satisfazer essa justiça de Deus, não, nós só estamos piorando a situação, porque todos os dias nós, infelizmente, cometemos pecados. O fato de estar vivo ainda neste corpo aqui é uma exposição perpétua, total à inclinação do pecado. Por isso que nós estamos lutando constantemente contra essas nossas fraquezas. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, leremos 2 versículos, o verso 4 e o verso 5. Romanos capítulo 2, verso 4 e 5. Versos 4 e 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então nós vemos aqui 2 coisas. Primeiro, Deus determinou um dia onde será revelado o seu justo juízo sobre todo o mal. E nós, se nós desprezarmos o entendimento que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, e não nós por algum tipo de obra nossa, algum tipo de desejo nosso, ou vontade pessoal nossa, não. Nós podemos até ter consciência que deveríamos nos arrepender, mas o que nos atrai mesmo é o pecado. Então, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, esses 2 fatos, nós não podemos perder de vista. Então, com a minha impiedade, com a minha impenitência, eu estou aumentando a minha dívida com Deus. A impenitência é o fato de não se arrepender e não confessar a Deus os nossos pecados. Não tentar mudar essa situação, pelo menos dentro do que a gente pode fazer. Tá? Então, a impenitência, ou seja, eu desconsiderar isso e viver como se não fosse preciso isso, e seja pela maneira que for, uma falsa sensação de que Deus será misericordioso com todos, de que Deus salvará todos, ou que Deus entende as minhas fraquezas e por isso eu teria uma certa licença para ficar pecando. E esses pensamentos, eles só iludem, eles não são reais do ponto de vista espiritual. Eles não são legítimos numa reivindicação contra Deus. O fato é que realmente nós somos pecadores. E se nós ficarmos no estado de impenitência, a única coisa que acontecerá é nós aumentarmos essa dívida. Mas já está determinado o dia que Deus revelará o seu juízo. Agora, eu devo entender também o verso 4. Não posso desprezar o verso 4 de forma alguma. É a riqueza da bondade de Deus, a tolerância dele e a longanimidade, certo? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, nós vamos entender o caminho para sermos salvos. Estamos de fato em miséria espiritual. A nossa dívida, ela vai aumentando todos os dias com relação a Deus. Nós não temos justiça própria, irmãos. Nós não somos aquelas pessoas que falam: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito grande, eu sou muito bom. Essas pessoas, elas estão numa ilusão tremenda, terrível. E esse pensamento é um pensamento orgulhoso diante de Deus. O próprio Senhor Jesus, que não havia pecado em seu ministério terreno, quando abordado pelo jovem rico, o jovem rico o aborda dizendo: bom mestre,
Ele fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom. Só há um que é bom, que é Deus que está no céu. Se Cristo, que não pecou, pelo simples fato de estar num corpo humano, vivendo neste mundo pecaminoso, ele não se reconhecia como bom na sua natureza terrena, quanto mais nós que de fato pecamos. Então é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Entendido isso, nós vamos para as perguntas 14 e 15. A 14 diz: qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Porque nós vamos entendendo que o pecado, a justiça de Deus vai ter que ser satisfeita. Se não por nós, por alguém. Alguém vai ter que pagar os meus pecados. Ou eu mesmo, ou alguém pagar por mim. Aí a pergunta será: qualquer criatura poderá satisfazer essa justiça de Deus? Será que eu posso pegar um animalzinho, como fazia antes de Cristo ali no Antigo Testamento, pegar um cordeirinho, uma ovelhinha e sacrificar em função dos meus pecados? Será que eu posso fazer isso? A resposta é não. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem nos libertar, nem libertar outros dessa ira. Então não há nenhuma criatura que existe que possa suportar a ira de Deus contra o pecado. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado. O pecado é uma ofensa grandíssima contra Deus, e o pecado acende a ira de Deus. Deus vai se manifestar sem misericórdia total contra o pecado. Nenhuma criatura pode suportar essa ira de Deus. E mesmo que ela suportasse, nenhuma dessas criaturas nos libertaria também de passarmos por esta ira, porque de fato o pecado fomos nós que cometemos. Então vem a pergunta 15: que tipo de mediador e libertador temos que buscar? E a resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então aqui nós começamos a entender a importância das duas naturezas de Cristo. Nós vamos começar a entender como é importante essa doutrina. Como essa doutrina é central e como essa doutrina foi abandonada pela igreja, das duas naturezas de Cristo. É muito fácil nós vermos imagem de um homem representando Cristo, mas essa imagem é falsa, porque não está representando a divindade ali, está representando apenas a natureza humana. E é necessário então que este homem, 100% homem, seja justo, não tenha pecado, para pagar o preço do pecado de todos, e para suportar a ira de Deus, não basta ele apenas ser homem, 100% homem. Ele precisa ser o próprio Deus. Somente Deus teria poder e força para suportar tal ira contra o pecado. Isso vai manifestar como é grande o amor de Deus por nós. Como é grande, que se deu a si mesmo. Nós podemos entender, Deus deu seu Filho unigênito, e o Filho unigênito de Deus, que é Deus, da mesma substância de Deus, se deu a si mesmo por amor a nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Então o pecado não é um detalhe qualquer na vida do ser humano. O detalhe não é um erro de percurso, como alguém ensina aí, como se fosse algo inocente. Eu vou daqui para outra cidade e me perco no caminho. Não, não é só isso não. O pecado é uma ofensa gravíssima, é um erro grave. Quando nós não nos importamos com o pecado, nós estamos nos associando a todo o mal que é cometido na terra. É interessante que o homem, quando ele é atingido pelo mal, ele pede justiça, mas ele não percebe que ele também está causando mal, e ele não quer passar por atos de justiça. Então nós precisamos entender a nossa miséria e começarmos a desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão, porque Deus então, ele providencia um meio para que nós sejamos então absolvidos
desse pecado, que a justiça seja feita, mas que nós sejamos tratados ao mesmo tempo com misericórdia. E eu quero analisar com os irmãos aqui, infelizmente não temos tempo de aprofundar, né? Mas os próximos domingos vai abordar ainda mais essa questão. Aqui vamos só iniciar, tá? Aqui em Romanos capítulo 8, versos de 1 a 5. É através dessa providência de Deus, então, que nós vamos ser salvos, tá? Por isso que é importante essas duas naturezas, né? O Deus que se fez um de nós, Deus se fez um homem, para vir buscar e salvar o perdido, para pagar os pecados que todos nós cometemos. Toda a igreja é comprada com o sangue de Cristo, por alto preço. Então, como o representante federal Adão caiu, e com ele caiu todo mundo, agora nós temos um outro representante federal, um homem justo, que não pecou Cristo, mas é um homem divino, ou seja, tem a natureza humana e é Deus. Por isso, ele conseguiu suportar a ira de Deus contra o pecado que foi provocado por mim mesmo. Então nós vamos ver aqui, começando a entender com mais clareza, é o capítulo 8 de Romanos, mas vamos ver só até o verso 5. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que Deus ele não vai ser misericordioso só porque nós nos julgamos bons. Deus não vai ser misericordioso só porque Ele entende, e de fato Ele entende as nossas as nossas fraquezas. Mas não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é estarmos em Cristo, porque Cristo é que fez o sacrifício, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, nós vemos aqui que vai haver uma diferença na nossa conduta em função disso. Nós vamos aprendendo que eu não vou mais viver pensando só nas coisas da carne, cogitando, especulando as coisas da carne, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus interesses pessoais. Mas eu começo a ser despertado para ter uma vida espiritual, que vai me levar para a vida eterna. Porque as coisas da carne condenariam, como a lei condena. A lei não pode salvar, a lei não consegue salvar ninguém. A lei não justifica, mas ela condena. Agora, espiritualmente eu vou ser salvo. Então eu começo a tentar me desligar dos interesses e dos apelos da carne para começar a viver mais de forma espiritual. E como que eu vou conseguir fazer isso? Somente pela gratidão, entendendo o que Cristo fez por mim, entendendo qual foi de fato a providência de Deus. Porque se eu tiver um pensamento assim, eu não posso viver cogitando as coisas da carne, eu tenho que viver de forma espiritual, senão eu vou para o inferno. Não vai conseguir. Porque a cogitação, as coisas que nós vamos cogitar sobre a carne, vai vencer a nossa determinação, digamos assim, de viver de forma espiritual. Como que eu vou vencer então essa questão da carne e viver para o Espírito? Não, porque eu vou na igreja, porque eu congrego, porque tal. Não vai conseguir. De forma religiosa não vai conseguir. A única forma que nós vamos conseguir vencer essa situação, que é difícil, porque nós olhamos para o pecado e falamos, não, eu consigo. Nós vemos às vezes o pecado no outro e falamos, nossa, se fosse ele, faria o certo ali. Mas quando é com a gente vê que é uma amarra, uma corrente. É algo difícil de lidar. Não é fácil não é simples. Mas eu vou conseguir como? Entendendo perfeitamente, irmãos. Nossa fé, ela é racional.
ela é sobrenatural, pelo que Deus fez e que Deus faz. Mas o entendimento é intelectual, não é emocional. A emoção, se nós formos tomados por emoção aqui, acabou o culto, a emoção vai ficar aqui. Mas se nós entendermos racionalmente, intelectualmente, todo esse amor de Deus por nós, eu começo então por gratidão a Ele, falar, Senhor, muito obrigado, porque esta foi a forma perfeita, maravilhosa que o Senhor conseguiu de me fazer vencer algo que eu não consigo vencer. Não consigo, porque a minha miséria é muito grande. Então, por gratidão a Ele, então, eu começo a despertar para outros valores, para outros pensamentos que até então eu não tinha. Eu vivia segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse era o meu universo. E eu começo então a me despertar para outras coisas, ainda de forma imperfeita, ainda de forma falha, ainda com dificuldade, como uma criancinha que ainda não anda e começa a engatinhar. Ela sabe que ela precisa andar, mas ainda ela não consegue ficar ali firme nas perninhas, né? Cai sentado aqui, cai de lado lá. E a gente, assim, mas a gente vai por gratidão e fala, Senhor, muito obrigado. Obrigado. Porque se eu consegui entender que se eu ficasse exposto àquela forma antiga de viver, eu seria condenado mesmo que eu ganhasse o mundo inteiro. Mesmo que e não satisfaz, ninguém satisfaz, mas mesmo que eu satisfazesse todos os meus desejos, ainda assim eu seria condenado no final. Então é isso, irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar, né? É que é tão amplo que é muito difícil em compactar, né? Mas se Deus nos permitir, nos próximos domingos abordaremos com mais profundidade.